Olá, gente linda do canal, bem-vindos resenheiros, eu sou a Andréia, bem-vindos ao canal. Aqui você vai ver as reviews dos BLs, as dicas de dramas, todas as dicas de filmes e séries que a gente assiste e todas as polêmicas que acontecem no mundo do entretenimento, tanto asiático quanto nos americanos e nos brasileiros, que a gente também gosta. Mas hoje eu quero falar pra vocês sobre a estreia de um BL que a gente estava bem ansioso, da GMM, a gente estava na expectativa e já dá pra ver que ele vai fazer a gente chorar muito, que se chama Last Twilling. Então eu particularmente estava muito ansiosa por este BL, porque são com atores que eu sou apaixonada, então eu quero saber a opinião de vocês, mas não esquece, antes de eu falar da série, a gente tem que deixar o like, então já clica aqui no joinha, deixa seu like, porque eu preciso muito do like de vocês. Comenta bastante se você gostou dessa série, comenta com um emoji se você não tem o que comentar, não quer comentar, não escrever nada, só deixa um emoji pro YouTube entender que a gente tem relevância. Eu sei que eu tenho faltado bastante com vocês, mas é por causa disso. É por causa dos meus problemas de saúde, vocês sabem disso. E se inscreve no canal. Vamos falar então de Last Twilling, que eu estava ansiosíssima. Eu tava numa expectativa com essa série muito alta. Sim, a minha expectativa com essa série estava muito alta. E eu devo dizer, já agora, que eu não consigo esperar até o final do vídeo, que assim, não me decepcionou até agora, tá? Tá no terceiro episódio, ela estreou dia 10... Dia 10? Foi dia 10? Foi. Dia 10 de novembro ela estreou. Dia 10 de novembro. É uma série assim que ela vai pegar vários assuntos que a gente não é pra você focar só na parte do casal principal do BL, que é protagonizado pelo Jimmy e pelo Sia. Não é pra você focar só na história romântica dos dois. A série, se você olhar mais aprofundado, ela vai te pegar em outros aspectos, que é uma história assim que ela traz várias partes que a gente tem que parar, principalmente a gente que não tem nenhuma deficiência, entender a visão da pessoa que tem essa deficiência. Que muitas pessoas acham que tem que viver a vida e aceitar. Às vezes é difícil. Então, a gente vai ver isso nessa série. Já dá pra adiantar pra vocês que vocês vão chorar muito com essa série, tá? Quem não chorar tem coração peludo. Eu vou chorar horrores, eu já chorei nesses primeiros episódios. Mais uma coisa que eu quero falar pra vocês. Vocês estão vendo que eu estou gravando hoje no meu quarto. Eu tô usando o celular, tá? Eu não tive presente esses dias porque eu vou fazer fístula, tá? A fístula é uma parte que a gente usa as artérias para fazer hemodiálise no braço e eu tirar o catéter. Então, quando eu for fazer a fístula, eu vou ficar internada um dia no hospital, então eu não gravarei vídeos por um tempo. E tá chegando o fim do ano, a partir do dia 20 eu paro de fazer vídeos. Então eu só volto a fazer vídeos pra vocês depois do dia 2 de janeiro. Que daí vem Natal e Ano Novo e a gente não... Até porque dá uma pausa nas séries, nos episódios novos. Então eles, normalmente, pelo menos a GMM costuma fazer isso, a Tailândia costuma, algumas emissoras dar uma pausa de episódios novos nesse meio tempo entre Natal e Ano Novo, tá? Mas deixa eu parar de enrolação e já entrar pelo menos na sinopse da série. A sinopse da série conta a história do Mock, que é um rapaz que ele é mecânico e ele tá bem endividado, mas muito endividado mesmo. E aí, ele não é que ele é uma pessoa briguenta, assim, ele é pavio curto, mas ele é um rapaz bom, ele quer construir a vida dele, ele quer ter a vida dele normal. Ele não é uma pessoa assim, você pode dizer, ele é ganancioso, ele é uma pessoa cruel, ele é uma pessoa egoísta, ele é uma pessoa que tira vantagem dos outros, ele é uma pessoa que vive arrumando confusão, ele é mau. Não, ele não é esse tipo de pessoa. Então, ele tem uma namorada chamada Ponchai e acaba acontecendo um rolo com um amigo dele. Ele tá na oficina com os amigos dele e o amigo dele acabou saindo com a namorada de um rapaz de um outro grupo. E esse grupo foi lá pra brigar com ele. E no meio da briga, ele acabou sendo preso por agressão, tá? E aí, enquanto ele estava preso, ele esperando a irmã dele ir, a gente descobre que a irmã dele acabou tirando a própria vida. E é um fator que a série já bate também, já logo no primeiro episódio, que é sobre a questão da frustração.
ela tinha planos de ter o salão dela, ela estava construindo o salão de beleza dela, ela tinha planos de ter o negócio dela, e algo aconteceu que a gente vai descobrir no decorrer da série, que deu errado esse plano, ela não conseguiu, ela deu errado a faculdade dela também, ela não conseguiu, a gente ainda não entende o porquê, a gente vai saber, e aí ela ficou tão frustrada que ela ficou deprimida. E a partir do momento que ela ficou com depressão, que as pessoas acham que é frescura, então as pessoas precisam começar a prestar mais atenção no seu próximo. A depressão não é uma frescura, gente. A depressão não é uma coisa que, não, ele tá fazendo charme, tá fazendo pra chamar atenção. Não. A pessoa, quando a gente está com depressão, a gente está realmente sem esperança pra nada. O nosso mundo não tem vida, não tem cor. Então pra que a gente vai viver num mundo que não tem vida, não tem cor? E isso aconteceu com ela, e isso levou ela a tirar a própria vida. E quem achou ela foi a namorada dele, a Ponjai. Que eu gosto muito dessa atriz, ela já fez My Dear Donovan, que eu amo essa atriz, eu acho ela demais. E eles já trabalharam junto também, os três, ela, o Cio, o Dia e o Jimmy, lá em Vice-Versa. Então, ela vai na delegacia pra falar pra ele, tipo, entra numa condicional, que ele tem que usar uma tornozeleira, e aí é outro aspecto da série que você vê o preconceito com algumas pessoas. Eu não estou generalizando, gente, não é todo mundo que vai pra cadeia que não merece uma segunda chance, eu não estou falando isso, mas ali você vê um preconceito, ele quer trabalhar, ele quer continuar trabalhando, que ele ama ser mecânico, é a paixão dele, e ele não consegue emprego, porque ele tá com a tornozeleira e ele tem ficha criminal. Então você começa a ver também, a série mostra isso, como a ficha da pessoa afeta bastante. Às vezes a pessoa saiu, às vezes a pessoa cometeu um erro, aí ela, lá dentro, ela percebeu, lá na cadeia, ela percebeu que, cara, o que eu fiz com a minha vida? Eu desgramei a minha vida, pra não falar outro nome aqui no canal. E aí, quando eu sair daqui, eu quero ser uma pessoa melhor. E aí a pessoa realmente sai com essa expectativa de ser uma pessoa melhor. E tem pessoas que realmente recomeçam a sua vida, conseguem recomeçar, mas tem pessoas que acontece que nem no caso do Monk, que ele vem sofrendo bastante preconceito. Ninguém quer contratar ele. Tem um homem que ainda chega e fala assim: nossa, você é o cara que eu estou precisando, você pode começar a trabalhar amanhã. Quando ele olha na perna dele que a calça subiu, aí ele fala: acho bom você resolver isso primeiro, depois que você resolver, você volta. E ele, na esperança, ele vai, cumpre o negócio dele, tira uma tornozeleira, que ele já cumpriu a pena, e aí ele volta nessa mesma oficina, e eu falo: pô, eu já resolvi, você falou que quando eu resolvesse eu podia voltar. Aí ele fala: eu já tô completo, já contratei. Só que ele tá saindo, entra um rapaz com currículo pra entrevista. E aí ele fica bravo, só que ele não procura confusão com o homem, ele só arruma a cadeira dele que tava com problema. E aí o cara quer que ele vá trabalhar já no outro dia. Nesse intervalo, já passou um ano, a gente vê que ele com a Ponjai já terminou, eles são melhores amigos ainda, só que eles não são namorados. Ele conversa com ela sobre tudo, e ela com ele, e ela sempre dá umas broncas nele. Eu acho bem legal a relação dos dois, eu acho muito bonita a relação dos dois. Ela já tem outro namorado. Aí, e no outro lado da história, enquanto tudo isso está acontecendo com o Monk, a gente vê o que está acontecendo com o Day, que é interpretado pelo Cia. O Day, ele é um jogador de raquete. Pra mim, gente, desculpa eu falar de novo, é que eu não sei o nome desse esporte, mas pra mim ele joga peteca, porque aquele negócio que aparece na peteca. Mas falaram que é raquete, alguma coisa assim, tá? Eu não sei o nome desse esporte, então quem souber coloca nos comentários, porque eu não sei, então eu sou honesta em falar. Ele tá lá, ele é campeão no jogo da peteca, ele é um atleta internacional, e aí ele tinha sofrido, parece que ele sofreu um acidente antes de começar a parte dele, o episódio. A gente não vê esse acidente, e é ele, a mãe dele e o irmão dele, que é interpretado pelo Mark. E ele tá jogando, no meio do jogo, ele vê que a vista dele começa a sumir, ficar embaçada. E aí ele vai pro médico, ele pede pra mãe dele tirar ele de lá urgente, ela tira, ele vai pro médico, e aí ele descobre que ele está ficando cego. E ele tá perdendo a visão dele mesmo, ele tem 20% só, e ele só enxerga assim, quando ele pinga o colírio, ele enxerga poucos minutos o rosto, alguma coisa, e quando ele tá muito pertinho da pessoa, assim, ó, nessa distância que ele consegue ver.
mas não claramente. Então, a mãe dele decide contratar um cuidador. Aí, ele ficou muito revoltado, porque tem hora que dá vontade de dar uns tabef nele no começo. Assim, a gente entende, eu fico não é com dó, porque a gente não tem que ter dó das pessoas. As pessoas têm que parar com essa mania de falar que tem dó e pena dos outros. Você não tem que ter dó e pena, tá? Que é um sentimento horrível pra pessoa saber que você tá com pena dela. A gente fica, assim, compadecido com a situação dele, por ele ser um rapaz jovem e ter acontecido isso com ele. Mas também a gente fica bravo porque ele é muito assim, trata mal as pessoas. Como se fosse culpa das pessoas estar acontecendo com ele. E aí tá fazendo o Monk tá trabalhando com um amigo da Ponjai, que ela arrumou pra ele. E aí ele tá limpando ar-condicionado numa clínica de oftalmologista. E lá ele vê que tem um monte de gente sentado pro fila. Aí ele pergunta o que é. Eles falam que é a entrevista de emprego pra cuidar de um garoto. Até aí que ele sabe que é deficiente. Tudo bem. E ele fica sentado lá, todo sujo ainda, de pop, com uniforme. Aí ele fica sentado, esperando. Acaba todo mundo. Aí ele já tá sem paciência pra fazer mais entrevista, o Day. E aí o Mark, que chama Pongai, uma coisa assim. Ele chega na porta e fala que as entrevistas acabou porque ele tá cansado. É porque ele já conhece o jeito do irmão dele. Ele tenta ajudar o irmão dele, mas você vê que o Day tem muita raiva do irmão dele, assim. Até o momento a gente não entende o porquê. Porque ao que parece, o irmão dele realmente não é uma pessoa ruim. Até onde eu vejo ali, eu esqueci o nome do irmão dele, do Mark. Eu vou chamar ele de Mark por enquanto, até eu lembrar, tá? Ele é um irmão que tá ali tentando ajudar ele, tentando cuidar dele, tentando apoiar ele, mas ele tá sempre, sabe, maltratando ele. E aí o Monk, que é um cara sem paciência, não aguenta e fala, dá licença, e entra. Aí a mãe do Day olha assim e pergunta se ele já cuidou de alguém nessa situação. Ele fala que não. Aí ele, que situação? Ele tira o óculos, aí ele vê que ele é cego. Aí ele fala, desculpa, eu confundi. Eu achei que era pra outra coisa. Aí ele pega o Day e fala assim pra ele, quanto você ganha? A minha mãe pode te pagar o dobro, o triplo, se esse é o problema. Ou você não tem capacidade, ou você tá com medo. Ele começa a provocar ele. Aí o Monk dá uma resposta pra ele muito boa. Ele fala assim pra ele que ele achou que a entrevista era pra cuidar de um menino rico, mas de um garoto rico, ele fala. Eu achei que a entrevista aqui era pra mim ser cuidador cuidar de um garoto rico. Mas eu tô vendo que é só um menino mimado. Aí ele fala assim, mimado. É você que não tem coragem, você acha que você é quem? Ele pega e fala assim pra ele, quer saber? Minha mãe pode te pagar o triplo do que você ganha, não é, mãe? E a mãe dele quer, o irmão dele também. Aí o Monk fala assim pra ele, faz assim, guarda seu dinheiro, porque com essa boca suja que você tem, você vai precisar pagar um médico, tipo assim, pra reformar a tua boca. E sai. E ali os dois já criam um atrito. Aí passa-se os dias, o Day continua maltratando o irmão dele vai na faculdade levar uns papel e o Day vai junto. E ele pede pra que ele fique no carro, esperando ele ali na porta do carro, do lado de fora. Só que ele quer ir na biblioteca. E ele vai lá, só que ele derruba acho que é uns CDs, e ele fica tentando procurar que nem louco, porque as pessoas estão observando ele, e ele sente as pessoas observar ele. E aí o irmão dele, e o Monk que tá lá, ele vê que ele foi lá pegar o último salário dele, uma coisa assim, ele vê a situação, e ele viu que ele deixou cair, e ele vê ele lá procurando, aí ele pergunta, porque ele foi lá pra devolver o cartão dele, ele seguiu ele porque ele deixou cair o cartão da faculdade, e ele seguiu ele pra entregar o cartão de volta. E aí ele pergunta pra moça da biblioteca o que aconteceu, ela disse que ele sofreu um acidente de carro e perdeu a visão, e ele era um atleta internacional, é o que a gente sabe até o momento da história do Day, o que aconteceu com ele. E aí o irmão dele vem e ajuda ele e tudo. Só que ele é uma pessoa que ele é muito... Tem hora que ele é muito ingrato. Tanto que eles estão indo embora e estão no carro e eles começam... O irmão dele fala assim... porque a mãe dele é uma chefe famosa. Então ela viaja muito.
E aí, a mãe dele quer deixar a tutela dele com o irmão dele, porque o irmão dele fica na Tailândia. E ela viaja pro exterior. Se algo acontecer com ele, o irmão dele pode resolver. Aí, ele pega e fala pra ele que não. Que ele não quer. Que ele não aceita isso. O irmão dele fala assim, não, você não tá entendendo aqui, tentando falar com calma. Aí ele fala assim pra ele, o que é? Você agora quer tudo que é meu? Você sabe disso, você sempre teve inveja de mim, você sempre quis tudo que é meu. Esse carro que você tá dirigindo é meu. Agora você quer ser o bom filho, o herói da história, você quer ficar no meu lugar, você nunca vai ser eu. Sabe assim, ele começa a humilhar o irmão dele. Aí o irmão dele perde a paciência e fala pra ele, olha, você quer saber de uma coisa? É difícil demais cuidar de você. Você acha que eu quero ficar o tempo inteiro cuidando de você? Eu não quero. Mas eu tenho que cuidar, porque eu sou seu irmão, porque eu amo você. Mas você não para, sabe assim? Ele começa a jogar umas verdades na cara dele. Aí ele se estressa e manda ele parar o carro. Ele desce e fica perdido no meio da avenida, com um monte de carro buzinando, e ele não tá vendo onde ele tá. Por isso que eu falo que tem hora que dá vontade de pegar ele assim, botar no colo e dar uns 3 tapas no bumbum dele pra ele aprender, que é o comum que começa a fazer com ele. E aí quem ajuda ele pra não ser atropelado é o Monk. E aí ele pede pro Monk levar ele. Ele leva ele de moto, ele chega na casa dele, aí ele deixa ele lá. Aí ele fala assim, pra ele ler, a mãe dele fala assim, se ele realmente ainda não quer trabalhar cuidando dele. Ele diz que não. Ele fala assim, faz uma coisa então. Pelo menos por um tempo. Aí o Monk aceita, fala assim, que tá bom. Aí ele pede pra ele ler uma parte do livro do Pequeno Príncipe. E o Monk lê. E ele gosta da voz dele. E aí ele fala assim, mãe, contrata ele. Aí o Monk fala, hã? Ele fala, vem amanhã, pode começar amanhã. Aí ele sai, falando que ele não quer esse serviço. O Monk ainda não quer o serviço, porque, tipo assim, o gênio dele não bateu com o do D, e não adianta. Aí ele sai e ele lembra que o cartão do rapaz, do D, ainda tá com ele. Ele volta pra trás. Que daí ele pensa assim, pô, é muito dinheiro também. Ele precisa quitar a dívida. Entendeu? Ele tem muita dívida. Fora o carro da irmã dele, que tá na oficina do amigo dele, que ele precisa tirar de lá. Pagar o conserto que o cara fez e tirar o carro de lá. Senão, ele até tenta falar pro cara vender, mas o cara vê que ele tem muito amor, porque era da irmã dele, porque o rapaz também conhecia a irmã dele. E ele fala pra ele, esse carro era o xodó dela, era o filho dela. Então, eu vou deixar aqui mais um tempo até você conseguir a grana. E aí ele muda de ideia e volta. Entregar o cartão e fala pra ela que aceita o serviço. Aí ele fala, e o seu cartão tá aqui, da faculdade. Aí o irmão dele levanta pra pegar e ele fala, não, eu quero que ele venha buscar. A mãe dele estranha. Aí ele levanta, vai meio tateando assim, pega o cartão, isso tudo no primeiro episódio. Ó, pra você ver como o primeiro episódio teve muita coisa, gente. E aí ele pega e fala pra ele assim, eu sou o Monk. E ele fala, eu sou o Day. E aí acabou o episódio. No episódio 2 a gente já vê os dois ele trabalhando com ele. A mãe dele passa tudo que tem que fazer, porque ele tem que levar a comida dele no quarto, porque ele não sai do quarto. Ele faz tudo no quarto. Aí ele leva a comida dele. Aí ele vê que o quarto dele tá todo bagunçado, ele decide arrumar. Só que pra ele tá bagunçado, mas ele sabe onde tá as coisas, porque como ele não vê, ele sabe onde ele deixa as coisas. E aí ele fica puto da vida, porque o Monk arrumou as coisas dele, ele fala pra ele sair do quarto dele. O professor dele, que ele tem um professor que também é deficiente visual, que fala pra ele que que as pessoas têm que se adaptar. Aí ele fala pra ele assim, mas ele é difícil. Ele fala, eu nunca vi você reclamar de nenhum cuidador. Sinal que esse tem algo. Então você também, eu não tô falando dele, eu tô falando de você, Day. Você tem que se adaptar às pessoas também. Porque realmente, não é as pessoas só se adaptar a ele também tem que se adaptar às pessoas. E ele fala pro Monk não desistir, que ele vai conseguir ainda. E a relação dos dois vai evoluindo. O Monk começa a ensinar, mostrar pro Day que ele tem como fazer as coisas sozinho. E aí eles estão assistindo um filme, porque ele gosta de ouvir
Ele põe até em tailandês, filmes tailandês pra ele entender o que tá falando. E o irmão dele chega com os amigos. E ele não quer que os amigos dele da faculdade, os amigos que ele tinha antes, saiba que ele não tá enxergando. Então ele entra em desespero, ele cai no chão, derruba pipoca, derruba o suco. E ele sai correndo pro quarto. O Monk vai atrás dele, aí ele fica super bravo com ele. Mas super bravo mesmo, manda ele embora. E ele põe os fones de ouvido e vai pra banheira. Só que a hora que o Monk tá saindo, ele escuta o barulho da água. E ele lembra na hora do que aconteceu com a irmã dele. Então ele acha que o Day pode tirar a própria vida. E ele meio que arromba a porta do quarto, né? E entra. Só que na hora que ele entra, ele pega o Day saindo do banheiro, nu, porque ele achou estranho o barulho. Aí ele até se assusta e fala, opa, desculpa. Mas aí ele fala, o que você tá fazendo aqui? Aí ele demite ele, porque ele invadiu o quarto dele. Aí a Ponjai vai lá levar pra ele um presente que o Monk comprou pra ele. Porque ele bate o pé na quina das coisas, do armário, mesa, tudo. Ele comprou ele ama peixe, tem um peixinho laranja que eu esqueci o nome. E ele comprou um par de chinelo pra ele, que é o mesmo peixe que ele tem. E aí ela leva pra ele, que daí ele não vai mais bater o dedo, o pé, machucar o pé na quina, porque é muito fofinho, vai segurar a pancada. E ele fala pra ela se ela pode levar ele aonde tá o Monk. E ela leva ele tá num mercadão, com o olho vendado, e com uma bengala, tentando entender como que é. Aí ele tá sentado comendo. Aí o Day chega e fala assim, você acha que você fazendo isso, você vai entender a minha situação? Aí ele tira e fala assim, não é isso que eu tô tentando fazer, mas eu entendo agora o que você disse. Esse pouco tempo que eu fiquei, de ontem pra hoje, nessa situação, é muito ruim você sentir as pessoas te olhando, as pessoas te encarando. E é ruim mesmo, gente. Eu falo assim, eu não tenho esse problema de deficiência visual, mas eu uso oxigênio principalmente para ir médico, principalmente para sair de casa. Eu não uso para gravar porque eu tô sentada aqui quietinha, tô falando, então eu não preciso usar. Mas eu uso oxigênio, vocês sabem disso que eu já até gravei com oxigênio quando eu tava muito ruim. E aí às vezes eu vou no médico e eu tô lá puxando o meu carrinho com oxigênio e as pessoas ficam olhando pra mim assim, tipo... Nossa... Ela é uma... Realmente, eu sinto isso, que as pessoas pensam assim, nossa, ela é uma menina nova, gordinha desse jeito e tá com oxigênio que é gorda. Na minha cabeça eu penso isso. E é uma sensação muito ruim as pessoas ficarem te encarando assim. E aí eles se entendem ali. Por que o Day não gosta de sair em público? Porque ele não quer ter essa sensação de que as pessoas estão olhando pra ele como se ele fosse uma alienígena. E isso acontece, gente. Não adianta vocês negar, vir aqui no canal e falar, não acontece. André, acontece sim. Se você sair, você pode prestar atenção. Você olha em volta. Quando tem uma pessoa deficiente visual, deficiente auditivo, ou deficiente físico, ou que use algum aparelho, entendeu? Ou que use oxigênio, que nem no meu caso, as pessoas olham. Por curiosidade, às vezes não é nem na maldade, mas é por curiosidade, tipo, nossa, o que será que aconteceu com essa pessoa? As pessoas sempre querem saber, tá? E aí ele volta a trabalhar com ele e ele começa a ensinar ele a como fazer as coisas. Tipo, ele guarda o molho nos lugares na cozinha, ele faz ele começar a comer na cozinha, ele mesmo começa a pegar o molho dele, ele faz ele guardar, ele tem umas gavetinhas, ele faz ele guardar cada coisa numa gaveta, tipo, o carregador na primeira gaveta, fone de ouvido na segunda, caixinha de som na última, caixinha de som na terceira e óculos na última. E ele vai ensinando ele a fazer isso, entendeu? Aí a mãe dele chega de viagem e ela até acha estranho, porque ele tá almoçando e o Monk ainda pergunta, você quer molho? Ele fala, deixa que eu pego. E ela olha assim, tipo, como assim? Eu fiquei dias fora, voltei, ele já tá fazendo isso? Você tá comendo aqui embaixo? Ele, mãe, eu como aqui embaixo agora direto, sempre. E aí ele levanta, vai lá no armário, pega o molho, coloca certinho o molho, sem derramar fora do prato, e ela fica super feliz. Aí ela fala sobre a faculdade, que se ele vai continuar a faculdade, ele não quer, porque ele não quer que os amigos vejam ele. E ele vai com o Monk na faculdade porque ele vai desistir da faculdade.
E lá na faculdade ele vê até uns amigos, ele vê não, ele escuta uns amigos dele, né, desculpa o jeito que eu falei, e ele se esconde, o Monk percebe que ele não quer que os amigos vejam ele nessa situação e ajuda ele. Aí ele vai falar com o diretor, e o diretor gosta muito dele, dá pra ver disso, que ele é um bom aluno, ele sempre teve boas notas, ele ia terminar a faculdade muito bem. E aí ele fala pra ele que vai desistir. Ele fala pra ele assim, por quê? Ele fala, porque eu tô com esse problema, eu tô ficando cego e eu não sei, eu preciso de um transplante de córnea e eu não sei quando vai acontecer. Aí o diretor fala assim, vamos fazer assim, vamos dar uma pausa. Vamos pausar a sua matrícula. Aí ele fala, mas por quê? Ele fala, porque você não sabe, pode ser que aconteça amanhã seu transplante. E aí o diretor conta pra ele assim, eu tô com uma... Como é que ele fala? Uma laceração no fígado. Quer dizer que, tipo assim, ele vai fazer o tratamento, mas ele corre o risco de também não sobreviver. E aí ele fica até triste, ele fala, nossa, diretor. Aí o Monk só escutando. Ele fala, então, é o que eu tô te falando, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe quando você vai ter essa córnea, você não sabe quando vai acontecer. Então a gente vamos lutar junto? E ele gosta muito do diretor, e ele fala que sim, então eles vão lutar junto. Eu até fiquei pensando, será que o diretor vai vir a falecer e vai deixar escrito que tá doando a córnea dele pro Day no final da série? Ou será que a série o Day vai terminar sem enxergar mesmo? Entendeu? E aí eles vão embora. Ele vai na biblioteca primeiro, pede pra ir na biblioteca, que ele tá procurando um livro que é o livro da série, que se chama Last Twilling. E aí eles procuram, ele vai lá perguntar, a mulher fala que não tem esse livro. E o Monk fala pra ele que tem um sebo, que ele conhece um sebo, pra quem não sabe, é onde a gente acha livros antigos, revistas, quadrinhos. É muito bom. Quem nunca foi num sebo, gente, não sabe os tesouros que você acha lá. É maravilhoso. É muito difícil você ter em cidades muito pequenas hoje em dia, mas cidades mais grandes como São Paulo, Rio, você sempre vai achar um sebo que você vai poder comprar essas coisas, livros raros que você quer, você vai achar lá, porque às vezes a pessoa não quer mais, ou ela doa ou ela vende, entendeu? Ele acha, na verdade quem acha o livro é o Monk, mas ele coloca na frente dele assim, na pilha que ele tá procurando, pra ele achar. E aí, meio que pra ele se sentir, tipo, olha, eu consigo fazer as coisas sozinho. Aí ele vê o livro assim, meio embaçado, e ele fala, achei, e ele fica todo feliz. Aí eles vão andar ainda pelo mercado, ele vê as camisetas, ele fala que quer comprar camisa nova. Aí ele até escolhe uma camisa pro Monk, o Monk escolhe uma camisa pro Day, que é uma camisa super reluzente, é um pink. É este pink, ó. Um pink desse jeito. A camisa que ele escolhe pra ele. E aí, que brilha no escuro. Ele fala pra ele assim, ha. Até parece que eu vou usar isso. Ele, como é que você sabe? Ele, uma cor dessa qualquer um enxerga, né? E aí ele escolhe uma camiseta que tem um deficiente com a bengala. Aí ele fala, você sabe o que tem nessa camiseta? Aí ele fala, sei, a vendedora já me explicou, por isso que eu quero ela. Meio que fazendo um deboche dele mesmo. Então ele começou a levar, ele mesmo tá começando a levar a história como tipo assim, bom, já que eu tô aqui nessa situação, vou zoar com isso, entendeu? Eu sempre falo isso, tem gente que, vou me dar de novo como exemplo, tem gente que fala assim, nossa, você tem tanto problema e ainda leva na brincadeira. Eu falo, gente, eu já tenho problema demais, então eu tenho que zoar com os meus problemas. Porque se eu não for zoar com os meus problemas, eu vou sofrer. Eu já tomo antidepressivo, então pra que eu vou ficar chorando e lamentando o tempo todo pra todo mundo? Eu faço piada mesmo. Entendeu? Ah, mas o que você tem? Eu falei, quando o médico novo pergunta o que você tem, eu falo, doutor, se for tirar tudo que tem problema aqui dentro, só fica a pele. Eu sempre brinco assim, porque não adianta. Tem situações que não adianta você só lamentar, só chorar. Você tem que conviver com isso. Que é o caso que ele tá aprendendo isso. Só que ele sai e ele compra essa camiseta, que compra uma, ganha mais uma, ele pega a rosa pro Monk. E ele sai andando e o Monk vai buscar água pra ele, que acabou. E pede pra que ele fique parado ali, não saia dali.
Só que aí vem um cara com o carrinho, em vez dele só sair pro lado, ele vai andando. E ele começa a se perder. E os carros, e aí ele cai. E as pessoas ajudam ele, aí pra ele não ser atropelado, um monte de gente tira ele. Então ali você vê também que não é só aquela... Dá pra ver ali que as pessoas têm aquela coisa de ter empatia pela situação dele. Não passa por ele, simplesmente ignora ou fica olhando pra ele. Nossa, o que tá acontecendo com esse garoto que tá perdido no meio da rua? Não! As pessoas ajudam ele, vai lá, tira ele da rua, coloca na calçada, ainda um rapaz fala pra ele, aqui você tá seguro. Só que ele continua andando, ele não para no lugar. E o Monk, ele chega pra comprar. Só que quando ele chega lá, ele encontra o namorado, que já é noivo da Ponjai, com outra mulher. E ele fala pra ele, você contou pra ela? Aí os dois começam a brigar. Quando separam a briga, que ele lembra de que ele deixou o Day lá atrás. E ele volta a procurar o Day. Só que ele não acha o Day. E aí ele começa a procurar. E aí o Day tá andando, ele acaba trombando numa pessoa e ele cai, forma um círculo de pessoas em volta dele, perguntando se ele tá bem. Só que ele vai entrando em pânico, porque tá todo mundo perguntando ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa quando uma pessoa passa mal e desmaia, e aí monta um monte de gente em cima, e todo mundo fala ao mesmo tempo? Acontece isso com ele. Que eu sempre falo isso, gente, as pessoas têm que aprender a ter calma. Um fala e os outros ficam ali tentando ajudar, mas não falem todos ao mesmo tempo, porque atrapalha. E aí ele vai ficando meio confuso, ele só escuta a voz do Monk gritando o nome dele, procurando. E aí ele grita que ele tá ali. Ele fala, Monk. Aí o Monk vira, aí o povo abre a roda e ele vê ele claramente. Vê até o rosto dele, por causa que ele colocou a blusa rosa pra ele achar ele, que é uma cor reluzente. E aí ele vai até ele, levanta ele, pergunta se ele tá bem, ele diz que tá, eles dois se abraçam. Sabe assim, um abraço bem emocionante, porque realmente ali você vê que o Monk já tá tendo um sentimento bem a mais do que amizade por ele, tá? É visível isso, ele já tá apaixonado, já tá ficando apaixonadinho por ele. O Day também, não adianta ele falar que não. E aí eles vão pra casa. Na casa deles, a mãe dele fala pra ele assim, que onde ele tava, que ele chegou à noite. E como o Monk tá machucado por causa da briga, ela fala assim, tá vendo? Você é um briguento. Você acha que eu não sei seu histórico? Aí tá na sua cara, pelo seu estado dá pra ver que você brigou. Aí ele fala assim, não foi isso que aconteceu. É que eu encontrei uma pessoa que eu conheço e a gente acabou tendo um desentendimento, mas foi só isso. Aí o Day ainda fala, mãe, a gente foi no mercado, eu que pedi pra ele me levar pra comprar um livro e comprar umas coisas, eu quis passear. Aí ela fala pra ele, vai pro seu quarto. Ele fala, não, você não entendeu? Aí ela demite o Monk, ele fala que não, que ele não quer outro cuidador, porque o Monk é a única pessoa que ele sente que não tem pena dele. E ele não quer que demite ele, e vai pro quarto. Aí antes dele ir pro quarto, o Monk fala assim, o Day perguntando o que ela tá falando sobre a ficha dele. Ele falou, é que eu me envolvi numa briga e eu fui preso por agressão. Aí o Day falava pra mãe dele, e o que isso tem a ver? Tipo assim, foi lá, o que tem a ver comigo? Ele tá fazendo o trabalho dele. E aí ela não gosta muito, mas o Monk vai lá falar com ele. E eles dois ficam conversando, aí ele pede pra que ele fique lá um tempo, ele senta do lado dele, aí ele vê que ele tá machucado. Ele aperta até o machucado dele, ele fala, ai, ele fala, dói? Ele, não. Aí ele pede pra que o Monk fala que vai embora, ele fala pra ele pelo menos ler a capa do livro atrás, sabe, a sinopse um pouquinho. Aí ele lê, e ele fala, boa noite. Porque tá escrito, ele fala, tá escrito no livro boa noite, não fui eu que te falei boa noite, porque ele ficou meio tipo, Aí ele fala, tá escrito aqui no livro, boa noite. E aí eles pegam, o Monk sai do quarto, ele cata o livro e vai ver se tá escrito boa noite, minha mãe. E o Monk fala, ah, você tava na esperança, né, achou que eu tava mentindo? Aí ele, o que você tá fazendo aqui ainda? Vai embora, e joga uma almofada na direção da porta. Ele fala assim, boa noite, agora esse boa noite é meu. Aí ele fica todo feliz e aí termina o terceiro episódio. Então assim, eu tô gostando dessa série bastante, gente. Eu já falei pra vocês que ela vai abordar assuntos bem interessantes.
Se você não focar só no BL, porque eu tô falando pra vocês aqui do canal, não foque só no casal, no romance do casal. Prestem atenção no que acontece na história em si, entendeu? Nessa questão dele, da aceitação dele e da habitação, de como ele tá se adaptando. Habitação não, né? A adaptação à nova situação dele, entendeu? Há questões como a pessoa que chega ao fundo do poço e acaba tirando a própria vida, a série fala isso. A questão do preconceito com uma pessoa, que nem no caso do Monk, que tem uma ficha e não consegue um emprego, entendeu? Tudo isso a série tá tratando. Então eu achei interessante essa série. Eu tô gostando bastante da série, tô amando a série já. Eu sou suspeita pra falar. Eu sempre falo pra vocês que da GMM eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto muito de muitos atores de lá. Então eu vou gostar das séries. Tirando, tipo, Only Friends, que pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Eu vou falar sobre isso no finalzinho. Mas eu gosto muito de muitas séries que acontecem. Eu particularmente tô amando. Eu acho que essa série vai nos levar às lágrimas muito ainda, gente. A gente ainda vai chorar muito com essa série. Eu só quero saber como vai terminar essa série. Será que o diretor vai doar a córnea dele pro Day? Ou será que o próprio Monk vai doar a córnea dele pro Day? Ou o Day vai terminar realmente cego? Porque ele vai descobrir que ele tem mais 128 dias para perder a visão total. Então o que ele pede pro Monk? Levar ele para fazer tudo o que ele sempre quis. Entendeu? Ir pra praia, viajar, conhecer lugares, porque ele vai perder a visão total. Então ele ainda consegue ter um pouco de visão, então ele quer aproveitar isso. E aí a gente vai ver o romance dos dois se desenvolvendo nisso. E aí fica a pergunta assim, o que vocês acham que vai terminar o final do Day? Ele vai terminar cego ou vai conseguir um transplante? Então deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Quero saber também se vocês estão assistindo e estão gostando. Então comenta muito, não esquece de comentar muito. Deixa muito like, não esquece de deixar o like. O comentário que eu fiz sobre Only Friends, gente, já me perguntaram nas minhas redes sociais, na vizinha lá, se eu não ia falar de Only Friends. Eu não vou. Não vou. Eu acho que foi uma perda de tempo essa série, foi uma perda de investimento. A série tentou, eu acho que a GMM ali errou muito a mão, tentou fazer uma coisa bem hot e exagerou demais e ficou uma coisa sem história, sem conteúdo, sem rodo, sem enredo, na minha opinião, tá? Só tinha pegação, pegação, pegação. Vocês estão vendo a nova série que lançou agora que chama Playboy? Eu fui assistir os 2 episódios, que só tem 2 até agora. É a mesma coisa que Only Friends. A história em si parece que não vai ter um contexto. Tirando o sumiço de um amigo dele, que o irmão gêmeo vem, se passa por ele pra descobrir se aconteceu se um deles matou o irmão dele, tá? Mas a história em si não tem um enredo. Tá entendendo o que eu tô falando? Como que eu posso dar um exemplo pra vocês? Eu sempre dou esses exemplos. Turn Type e Kim Porsche tinha um enredo e tinha cenas hot. Aqui não. Aqui é só pegação, 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 pegação. Aí ele para, fala 2 palavras, pegação, pegação, pegação. Você já assistiu o filme pornô que o cara chega e fala: oi, eu sou o entregador, eu vim fazer a sua entrega. Aí a moça fala: que legal, e já vai atirando a roupa. É assim que tá sendo essa série Playboy, foi a série Only Friends pra mim. Foi isso, tá? Desculpa quem é fã, quem amou, quem gostou, mas pra mim foi isso, tá bom? Então eu não vou falar dessa série, não vou fazer um vídeo nem fazendo um compilado todo dela, porque, tipo assim, fez um bué pra mim. Não vou falar, tá? Outra coisa que eu queria falar pra vocês, que Cookie Crush estreou neste domingo. Então, eu vou fazer a review falar sobre Cookie Crush, não na semana que vem, na outra, porque como domingo que vem tem o 2º episódio, eu quero falar lá já dos 2, do primeiro e do 2º episódio, certo? Então esperem que eu vou falar o que eu tô achando, porque simplesmente eu vou amar, porque eu gosto muito de Off Gun, então não tem como eu não gostar. Eu rio muito com eles dois, então eu vou rir, óbvio, né? Algumas séries a gente ainda tá esperando, tipo Cherry Magic, que tá pra ser lançada esse mês de novembro, foi anunciada. Mas novembro tá chegando ao fim, ainda não chegou, não lançou a série. Tô achando que Cherry Magic vai ficar pra janeiro.
E 25.5 também. Tchum! Eu acho que 25.5 acabou sendo engavetado, gente. Me desculpa falar isso, tá? Vou pagar minha língua se ela for lançada em dezembro? Vou, mas eu acho que ela tá engavetada, porque até agora ninguém viu falar nada, a gente não vê mais trailer da série, a gente não vê mais nada da série. Então eu acho que 25.5, ó, engavetou. Era isso que eu queria falar pra vocês dessa série. Se você não tá inscrito no canal, então se inscreve, certo? Se inscreve no canal pra se tornar um resenheiro e essa pessoa linda, maravilhosa que a gente é aqui. Pra gente comentar muito. Deixa o like, o importante pra mim é deixar vocês deixar o like e comentar muito. Corre o risco, gente. Então a gente tem que rezar e bater em cima, porque vai vir uma lei aí em que nós, tanto os youtubers, criadores de conteúdo, na verdade, e quem tem streaming, se você tem Netflix, se você tem Globoplay, Prime Video, você vai pagar a mais, tá? Um imposto a mais. Então sua mensalidade vai subir, porque os streaming vai ter que pagar um imposto além do que já paga. No caso da gente, criadores de conteúdo, tanto aqui quanto outras plataformas, o que vai acontecer? A gente que já eu pelo menos ainda não estou ganhando com o YouTube. Eu venho aqui trazer vídeo pra vocês porque eu gosto, mas eu ainda não estou ganhando com o YouTube. Mas eu gosto, tá? Se você me perguntar, ué André, mas você faz vídeo, você já tá monetizada, por que você vive falando que você ainda não comprou seu computador novo? Gente, porque eu ainda não estou ganhando com o YouTube, tá? Então por isso que eu peço pra vocês aumentar a visualização, compartilhar muito vídeo com seus amigos, comentar muito, deixar like, você entendeu? Pra poder eu conseguir começar a ganhar com o YouTube. Eu ainda não estou ganhando com o YouTube. Eu venho fazer vídeo pra vocês porque eu gosto de falar das séries e é um jeito de eu falar com alguém que também goste das séries. Esse vídeo tá gravado hoje, por quê? Porque eu gravei no meu celular, eu consegui gravar no meu celular, então eu vou postar pra vocês. Não terá uma edição maravilhosa, porque é no celular, eu ainda tô sem o computador. Assim que eu conseguir um computador, que eu acho que eu vou tentar fazer isso, só vai voltar pra janeiro ou fevereiro, eu ainda não sei quando eu vou conseguir, mas essa lei vai aumentar o imposto, além dos impostos que já é descontado dos criadores de conteúdo. Então, a gente tem que prestar atenção, nós, que somos o povo brasileiro, desses absurdos que tá acontecendo. Essas leis, esses impostos. Eu não gosto de falar de política no meu canal, não gosto de falar dessas coisas, mas eu tenho que falar sobre isso. Se isso entrar em vigor, vocês podem ter certeza, esses canais que vocês amam, vai parar. Porque pra eles não, pra muitos canais, que nem canais muito grandes, não vai compensar eles trabalhar de graça. Porque daí eles vão estar perdendo. Ele já é descontado o imposto deles. Muita coisa já é descontado, tá, gente? A gente já desconta muita coisa. E aí vai descontar mais ainda. Porque segundo eles vão tirar de uns criadores para passar para outro criador novo. Mas o criador que tá começando também vai ter que pagar. Porque ele vai ter o seu canal na plataforma. Então não tem lógica. Resumindo, eles querem tirar para eles mesmos. Porque se o criador que tá começando, ele vai pegar o dinheiro de um criador de conteúdo que já tá estabilizado, com sua plataforma estabilizada, pra dar pra aquele novo criador, o criador que abriu o canal novo, ele não já vai estar tendo que pagar o imposto? Entendeu? Então não tem lógica. Aí ele vai tirar do criador novo, o que ele tirou do grande pra dar pro novo, pra dar pra um outro que abriu e começou também de novo. Então não tem lógica, gente. Pra mim essa ideia não tem lógica. Então é isso que eu queria falar pra vocês, que eu tinha esquecido. Mas vamos bater em cima pra que isso não aconteça. E ajudar, gente, vamos me ajudar aí, né, a ganhar dinheiro com este canal logo. Porque eu preciso trocar meu computador, eu preciso fazer muita coisa pra ajudar minha mãe, que também tá doente. E eu vou, o dia que eu for fazer a fístula, eu vou fazer um vídeo pra vocês explicando como é feita a fístula, tá? Vou fazer um vídeo pra vocês explicando claramente na próxima semana como será feita a fístula e o porquê que eu não vou gravar por um tempo. Porque só dando uma introdução pra vocês, eu não vou poder fazer movimentos e esforço com este braço, tá? Por um tempo. Porque eu tenho que fortalecer a veia, tá? Eu só vou poder fazer isso aqui com a bolinha.
Então eu não vou poder ficar fazendo muita coisa com esse braço, que é o braço meu principal, que é o direito, que eu uso bastante. Porque senão eu posso correr o risco de estourar as veias e eu ter que ir pro hospital com hemorragia interna, então não dá certo, certo? Mas eu vou explicar direitinho, eu vou fazer um vídeo só explicando isso pra vocês. E aí eu vou ver se eu consigo trazer fotos pra vocês entenderem como é feita uma fístula. Certo, resenheiros? Eu vejo vocês no próximo vídeo.